Vou dar início ao nosso seminário falando a definição dos medicamentos vasoativos. Para começar, os medicamentos vasoativos, eles são fármacos que são utilizados principalmente em pacientes que estão em estado crítico, que acaba tendo alteração na pressão arterial e na função cardíaca ou até mesmo em perfusão de órgãos. Esses medicamentos, eles acabam atuando no sistema cardiovascular, que ajuda a controlar o tônus dos vasos sanguíneos e o desempenho do coração. O que é que isso pode acontecer? Eles podem causar uma vasoconstrição ou uma vasodilatação, que também pode aumentar na força de contração do coração, ou até mesmo dependendo do tipo da substância. O que é que isso significa? Isso significa que eles são essenciais para poder estabilizar o paciente com quadros como choque séptico, choque cardiogênico, hipotensão grave ou até mesmo insuficiência cardíaca descompensada. Resumindo isso tudo, os medicamentos vasoativos, eles são fundamentais para a medicina intensiva. Por quê? Porque ajuda a manter a perfusão adequada dos órgãos e tecidos, o que acaba sendo crucial para a sobrevida do paciente grave. Quando a gente fala de um tratamento medicamentoso, de um paciente de AVC, por exemplo, que é o que a gente mais vê na clínica escola, sabe? É importante a gente entender que os fármacos, eles geralmente são classificados de acordo com o objetivo desse paciente, né? Que a gente quer alcançar desse paciente. Então, seja de prevenir a progressão do AVC, seja de evitar novos eventos, ou até tratar sintomas, entendeu? Então, essa primeira classe que a gente costuma usar, elas são antiagregantes plaquetários. Então, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, eles ajudam a evitar que as plaquetas elas se agrupem e formem coágulos, sabe? Que podem causar até outro AVC. Então, é muito comum esse tipo de medicamentação que é usado logo após um AVC isquêmico, vamos dizer, por exemplo, assim. Então, tem outra classe que ela é muito importante, que é o anticoagulantes. Tem a heparina ou a varfarina, que ela previne a formação de coágulos, especialmente em pacientes que têm fibrilação atrial, que é um fator risco comum para pessoas que têm AVC. E também a gente tem antihipertensivos, eles são os inibidores da ECA, sabe? Tem, por exemplo, o enalapril. Então, tem os bloqueadores também de canais de cálcio, que tem o aladopino. Mas eles ajudam mais a controlar a pressão arterial, que é um dos principais fatores que dá o risco do AVC, sabe? Hipolipemiantes, principalmente a estatinas, como a simvastatina, ela é usada para controlar os níveis de colesterol e também estabilizar as placas de gordura, que elas são localizadas lá nas artérias, que acaba diminuindo o risco de novos eventos vasculares, que é uma das causas também do AVC. Então, assim, alguns casos, especialmente no AVC que a gente vê muito isquêmico, se o paciente chega a um hospital, por exemplo, dentro de um tempo adequado, ela pode ser até indicada, se for um AVC isquêmico agudo, vou mudar esse exemplo, pode ser indicada como uma trombólise com ateplase, que é um trombolítico, ou seja, é um medicamento que dissolve o coágulo que lá se forma, que está obstruindo aquele tipo de vaso. Então, imagine, eu vou citar um exemplo aqui, imagine um paciente de 68 anos, ele tem hipertensão, ele é hipertenso, ele sofreu um AVC isquêmico.
e ele chegou no hospital 2 horas após o início dos sintomas do AVC, ele pode receber trombólise com ateplase, que é para tentar reverter o quadro, e depois ele vai continuar com a AS, que é um antihipertensivo, sabe? Então, ele vai manter aquela pressão controlada e uma estatina que vai reduzir esse risco de outros tipos de AVC, que tem o AVC isquêmico e tem o AVC hemorrágico. E se ele, caso tiver uma fibrilação atrial, ele pode precisar também de um anticoagulante oral. Bom, eu vou explicar de forma simples o que é a farmacocinética e o que é farmacodinâmica. Eles são os dois conceitos muito importantes dentro da farmacologia. Então, a farmacocinética, ela é basicamente o que o corpo faz com o medicamento, sabe? Ela estuda o caminho que o fármaco percorre dentro do organismo, desde o momento em que a gente toma até ele ser eliminado, sabe? Então, a gente divide a farmacocinética em 4 etapas principais, que é absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Eu vou dar um exemplo aqui. É quando a gente toma um remédio tipo, um remédio via oral, que ele precisa ser absorvido pelo intestino, sabe? Ele acaba sendo distribuído pelo sangue até chegar ao local de ação, que vai ser metabolizado metabolizado principalmente até pelo fígado, sabe? E depois eliminado. Acontece geralmente a eliminação pelos rins. Já a farmacodinâmica é totalmente o oposto da farmacocinética. Então, ela estuda o que o medicamento faz no corpo, sabe? Como ele age, qual o seu mecanismo de ação, quais são os seus efeitos, o que ele provoca, qual a intensidade que ele faz essa provocação. Por exemplo, se um remédio serve para baixar a pressão arterial, sabe? Essa farmacodinâmica, ela vai explicar como ele age sobre os receptores ou até pelos vasos sanguíneos para poder causar esse efeito. Agora, com os conhecimentos aprimorados sobre a definição e o conceito de farmacodinâmica e farmacocinética, vamos entender agora essa mesma aplicação em outros 3 tipos de drogas vasoativas. Vamos começar com a norepinefrina, que ele é um neurotransmissor do sistema nervoso central, onde ele é o principal neurotransmissor liberado pelos terminais nervosos simpáticos e pós-ganglionares, além de ser um hormônio também que é secretado pela medula espinhal. Adrenal. A norepinefrina, ela tem como capacidade aumentar o fluxo sanguíneo cerebral em pacientes que têm alguma disfunção na sua autorregulação ou que, por exemplo, sofreu algum trauma, alguma lesão. Então, ela aí vai começar a sua atuação em pacientes que se encontram em estado crítico de saúde. Quando não, a norepinefrina ela fica inata. Por quê? A sua função principal é o quê? Regular e estabilizar a hemodinâmica do corpo, além de ter uma alta capacidade de perfusão tecidual. Então, quando o paciente não precisa disso, ela fica lá quietinha na dela. Até porque o próprio corpo ele tem a sua capacidade de homeostase corporal. Sobre a sua farmacocinética, ela tem uma absorção muito rápida, cerca de 5 minutos. E lembrando que, gente, antes de eu continuar essa explicação, tanto da farmacodinâmica como da farmacocinética, essas informações a gente consegue encontrar na bula do medicamento. Continuando, de acordo com a bula, a concentração plasmática em estado de equilíbrio é atingida após os 5 minutos, tá? Então, é só a partir daí que vai dar início à infusão intravenosa, onde é preferível. Como é essa distribuição? O volume aparente de distribuição é de 8,8 litros. A ligação da norepinefrina às proteínas plasmáticas é aproximadamente 25%. É essa a interação que elas têm. A norepinefrina também, ela tem a capacidade, é muito interessante, de atravessar a placenta. Todavia, entretanto, ela não consegue atravessar a barreira hematocefálica. E por quê?
Porque as características da norepinefrina é que ela tenha um tamanho grande, que já dificulta essa passagem. Ela é polar, hidrofílica, ou seja, é solúvel à água. E também ela possui uma camada muito densa de lipídio. E é por isso que ela não consegue atravessar a barreira hematocefálica. Sobre o seu metabolismo no corpo, ela é metabolizada a partir de duas enzimas, que é a CONT e a MAO, essa é a abreviação, e é metabolizada no órgão fígado. E além de outros tecidos também. Os principais metabólitos dessas reações são normetanefrina e o ácido vanilil-mandélico, tá? A excreção de todos esses metabólitos, desses resultados, é pela urina, tá? A maioria sempre vai ser pela urina. Bem, a meia-vida da norepinefrina é aproximadamente 2,4 minutos e isso exige uma administração por infusão contínua, como eu falei anteriormente. Por ela ter uma meia-vida muito curta, então, como é que eu posso dizer? É preferível que a infusão seja contínua, constantemente, né? Para manter ali os efeitos terapêuticos em um tempo adequado. Sobre a sua farmacodinâmica, ela acontece através de receptores adrenérgicos hemato-costumeiros. E para quem não lembra, os receptores adrenérgicos, eles são um tipo de receptor que se liga são acoplados, no caso, à proteína G, que a gente já estudou anteriormente aqui nas aulas de farmaco. Bem, algumas outras disponibilidades que ela oferece na sua farmacodinâmica é que os receptores alfa-1 adrenérgico, quando ativados, levam à vasoconstricção do músculo lisovascular. Este é o principal mecanismo da norepinefrina, tá? E quando isso acontece, consequentemente, aumenta a resistência vascular sistêmica. Outro também receptor que ela se liga é o beta-1 adrenérgico, onde funciona diferente do alfa-1. Funciona em menor grau, atuando no coração, fazendo aumento da frequência cardíaca, aumento do cronotropismo e aumento também da força de concentração, que é o que a gente chama de ionotropismo. No entanto, os efeitos predominantes sobre o aumento da PA, que é a pressão arterial, e a vasoconstricção. Se fosse assim, se você tivesse que escolher, lembrar só duas coisas sobre a norepinefrina, é lembrar que um dos seus efeitos é o aumento da PA e vasoconstricção. Eu não falei no vídeo anterior, mas esses artigos que estão amostras são estudos sistêmicos, um de 2008 e um de 2018 agora, e são estudos que utilizaram essas drogas vasoativas e que tiveram resultados positivos. Para quem tiver curiosidade, é só ir dar uma olhada. Bem, dando continuidade agora, vamos olhar como é a farmacodinâmica, a farmacocinética de uma droga vasoativa chamada nitroglicerina. Essa droga é um medicamento muito potente que pertence à classe dos nitratos orgânicos, como o próprio nome já faz uma referência, e a sua principal ação é de vasodilatação, diferente do outro que eu falei anteriormente. Essa vasodilatação vai promover o quê? O relaxamento dos vasos sanguíneos. Esse é um medicamento que é fundamental nos tratamentos de doenças cardiovasculares. Sobre a sua farmacocinética, a sua absorção é por diversas vias, diferente também anteriormente que eu disse que é só por via oral. Esse pode ser por via sublingual, na qual tem uma rápida absorção para alívio agudo da angina, evitando assim o encontro com o metabolismo primeiro da passagem hepático. A gente também pode sim por via oral e se for por via oral, nesse caso, vai ter uma menor biodisponibilidade devido ao efeito de primeira passagem. A gente também pode ter utilizada pela ação tópica, como por exemplo os adesivos, e também por via intravenosa, no caso de emergências. A sua distribuição ela é alta em lipofilicidade, o que permite rápida distribuição pelos tecidos, então significa que ela tem muita eficiência. Seu metabolismo é feito pelo fígado por uma enzima que remove grupos de nitrato. A excreção dela também, como eu disse anteriormente, no outro vasoativo é pela urina e a sua média de vida é de no máximo 4 minutos, tá?
Sobre a sua farmacodinâmica, ela libera um óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. E aí, no caso, um vasodilatador endógeno, após passar pelas células musculares lisas vasculares. E aí, como farmacodinâmica, ela tem alguns efeitos de vasodilatação venosa, como eu falei anteriormente, agora só deixando isso mais intenso, quando ela é administrada em doses baixas. Ela também tem efeito na vasodilatação arterial, só que as doses têm que ser altas. Ela também tem efeito ela também tem efeito na dilatação das artérias coronárias, trazendo ali um alívio maior de espasmos coronários, consequentemente aumentando o fluxo sanguíneo. Como é que a gente vai intervir em um paciente que está com uma insuficiência cardíaca aguda, que o seu coração não está mais conseguindo bombear a quantidade eficaz de sangue para atender as demandas do corpo? Vai intervir com qual medicamento vasoativo? Neste caso, nós vamos usar a dobutamina. A sua farmacocinética, através da absorção intravenosa, na qual aumenta a 100% a sua biodisponibilidade, ou seja, a droga consegue atingir a corrente sanguínea diretamente, e isso é muito importante. No início da ação, ela vai ocorrer em 1 ou 2 minutos após o início da infusão. No caso, em infusões baixas, podem demorar até 10 minutos para que o efeito se manifeste plenamente e completamente. A distribuição vão ser em concentrações plasmáticas de dobutamina, vão atingir um estado de equilíbrio, que é o que a gente chama de êxtase state, e em aproximadamente 10 minutos após o início da infusão. No metabolismo, o que é que vai acontecer? A dobutamina, ela é intensivamente metabolizada no fígado. E a excreção, ela, além de ser excretada pela urina, ela também vai ser excretada pelas fezes, tá? Como é a meia-vida? A meia-vida plasmática, ela vai ocorrer em 2 minutos, o que indica que a concentração dessa droga, da droga do plasma, ela se reduz pela metade a cada 2 minutos. E aí, já a meia-vida de eliminação, ela vai ocorrer em cerca de 9 minutos, no máximo. A sua farmacodinâmica, ela terá alguns efeitos focados no aumento da frequência cardíaca, na contratibilidade do miocárdio, facilitando a condução atrioventricular e, por fim, efeitos vasculares. Bom, para finalizar agora, eu vou falar das principais reações adversas dos medicamentos vasoativos. Apesar deles serem fundamentais no tratamento do paciente crítico, essas medicações elas podem causar muitos efeitos colaterais importantes, especialmente quando são utilizadas em doses elevadas ou sem um controle rigoroso. Uma das reações que são mais comuns é a arritmia cardíaca. Que isso pode acontecer? Principalmente com o uso de inotrópicos, como dobutamina, dopamina, isoproterenol. Isso ocorre porque esses medicamentos eles acabam estimulando fortemente os receptores beta-1. Que é que isso acontece? Acaba aumentando a excitabilidade do coração. Outra reação que é preocupante é a isquemia periférica. Por quê? Ela pode ocorrer com o uso de vasopressores como noradrenalina, adrenalina e vasopressina. Esses fármacos eles acabam causando uma vasoconstrição intensa, que acaba reduzindo o fluxo de sangue para as extremidades, o que pode acabar levando a danos nos tecidos. Também tem a hipertensão arterial, que também pode acontecer quando a dose ela não é bem ajustada, que acaba causando um aumento exagerado do tônus vascular. Um risco também importante é a necrose por extravasamento. O que pode acontecer? Pode ocorrer quando o medicamento ele vaza da veia periférica, que acaba indo para os tecidos ao redor, que isso é muito perigoso. Por quê? Os vasopressores eles causam uma vasoconstrição de um local intenso, então pode acabar danificando os tecidos. Além disso, é muito comum que o paciente ele apresente taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca. E outros efeitos como cefaleia, tremores, ansiedade, palpitação. Por isso que o uso desses medicamentos eles exigem que tenha um monitoramento contínuo, preferencialmente em um ambiente de UTI, com o controle rigoroso das doses
e da via de administração.